Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Maurício, professor de Química. Olha só que eu trouxe hoje para você um assunto muito legal e interessante, que é a palavrinha mol. Essa palavrinha que às vezes a gente fica meio desconfortável, mas hoje você vai entender. Vamos lá? Olha só, quando a gente fala mol, eu preciso colocar na sua cabeça que mol nada mais é que uma unidade de medida. Olha só o tamanho desse número que a gente vai falar. Olha, 6,0221417,9 vezes 1023. Poxa vida, será que é um número muito grande? Pessoal, é um número muito grande. Que quando cai para você no seu vestibular, a gente chama assim, ó, constante de Avogadro. E a gente fala então 6 vezes 10 a 23 por mol. 6 vezes 10 a 23? Maurício, eu não estou entendendo ainda, então calma. Quando você fala uma dúzia, melhora? Aí você fala, oh, aí sim, Maurício, agora eu estou entendendo. Vamos pensar então, uma dúzia de bananas? Pô, Maurício, 12 bananas. Agora o que eu vou falar? Vou falar um mol. É um número também, que ao invés de falar 12, que é uma dúzia, eu vou falar assim, ó, 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 é um número grande? Sim. Para você entender, vamos supor que eu fale assim, ó, 1 mol de grãos de arroz. Tudo bem? Quantos grãos seriam? Ô, Maurício, então são 6 vezes 10 a 23? Será que eu transformando isso em uma massa, será que seria um número grande? Então vamos pensar em 1 mol de quilos de grãos de arroz. 1 mol de arroz em quilogramas. Será que é muito? Olha só. Olha a massa da Terra. A massa da Terra vale quanto? 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Poxa vida, então quer dizer que se eu pegar 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol em quilogramas de arroz, é muito arroz? É muito arroz, não é? É 10%. Imagina o planeta Terra, 10% se eu falar 1 mol de quilogramas de arroz. Então agora você começa a entender um pouquinho o tamanho que a gente está falando do mol. Tudo bem? Mais um pouquinho agora falando um pouco de terminações, o jeito de falar. Olha só o plural de mol, é mols. Agora, na hora de representar a unidade, o símbolo é mol. Olha bem o desenho aqui que a gente fez para você. Um copinho de água. Olha como é que a gente fala. A gente fala assim, olha, no copo há 2 mols de água. Mas olha bem como eu represento. 2 mol de água. Mais um pouquinho de analogia para a gente pensar. Olha só, olha aqui comigo. Eu falo assim, ó, eu tenho 2 metros de altura. Mas olha como é que a gente representa. 2m. Mais uma vez, mol o que é? Uma unidade de medida. Tudo bem? Mas como é que isso cai? Vamos lá. A massa molar, a gente trabalha muito com massa nas questões da nossa prova. Olha só, o que é massa molar? É a massa em gramas de 1 mol. Olha o comecinho da palavra, molar. Você tem 1 mol. Quando a gente fala em unidade, então é G barra mol ou G vezes mol menos 1. Vamos pensar na água? Se eu pegar 1 mol de água, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, colocar numa balança, quantos gramas eu tenho? Olha lá, 18. Aí você fala, mas de onde veio isso aqui? Lembra que o seu vestibular vai ter um dado, seja uma tabela periódica no final da prova ou na própria questão, que é a massa atômica. Então o hidrogênio vale 1U, o oxigênio vale 16U, ou ainda a gente pode fazer uma conta para a molécula de água. Olha só, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 16 dá 16. Então eu somo e tenho a massa da molécula de água. Se fosse massa molecular, eu colocaria U. Só que é massa de 1 mol, então eu vou falar assim, ó, 18 gramas por mol. Então basta eu tirar U e colocar o quê? G barra mol. Vamos continuar? Se você pegar assim 1 mol de carbono, é um átomo, não é? Então são 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu colocar numa balança, eu tenho quantos gramas? 12 gramas. Na sua tabela, no seu dado da questão vai estar como? Massa atômica, 12U. Mas 1 mol vale quanto? 12 gramas. Só mais um pouquinho. Se você pegar um íon, Na+, na tabelinha vai estar escrito o quê? 23U. Mas se eu quero saber quanto que eu tenho em massa de 1 mol de Na+, eu tenho 23 gramas. Tudo bem? Então, só para fechar, como é que você vai fazer no seu vestibular? Você vai fazer assim, ó, 1 mol de alguma coisa que ele vai contar uma história para você, pode ser um elemento, pode ser um íon, uma substância, é igual a 6 vezes 10 a 23, átomos, íons ou moléculas, que é igual a essa massa em gramas. Tudo bem? Tenha calma, é só fazer uma regrinha de 3 e acertar a questão. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!